glória, você pode abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Amém? Achar o Evangelho de Mateus é fácil, né? Vamos lá, diz assim. Vocês quem pode acompanhar aqui na tela também. A tradução pode ser um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Diz assim, no versículo 25 do capítulo 11. Naquela ocasião, Jesus disse: Ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tem mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E também aquele a quem o Filho quiser mostrar quem é o Pai. Versículo 28 diz assim: Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhe darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Amém? Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Amém? Amém? Glórias. Queridos, nós tivemos o mês inteiro de março. Você que esteve aqui nos cultos, não que tenha sido combinado, mas nós falamos o mês inteiro sobre pecado e sobre arrependimento. Acho que todas as palavras vieram falando sobre esse tema, pecado e arrependimento. Mas por quê? Pastor, porque Deus, Ele é especialista em conhecer a nossa vida, amém? Ele conhece a sua vida melhor do que você mesmo. Então, se Ele te trouxe aqui nessa noite, foi para fazer com que você saia daqui com uma palavra. Deus conhece você, conhece tudo sobre você. No livro de João, no capítulo 6, a partir do versículo 60, fala da grande evasão dos discípulos. Fala que Jesus estava pregando e ele estava ali ministrando sobre alguns discípulos e sobre várias outras pessoas. E a palavra diz que no momento da pregação, algumas pessoas começaram a cochichar, né, entre os outros, a murmurarem distante de Jesus. Mas Jesus, que é conhecedor da nossa vida e conhece tudo, ele entendeu que todos ali estavam reclamando da palavra, que a palavra era dura. Porque às vezes a gente procura, né, nas igrejas uma palavra, né, para massagear o nosso ego, né, João? Mas às vezes só vem pedreira, né? Às vezes só vem pedreira, porque o que nós estamos precisando naquele momento é de uma palavra de conforto. Não de uma palavra de conforto, mas uma palavra de direcionamento, uma palavra de repreensão. Às vezes a gente foge de pessoas, de amigos que estão, né, nos repreendendo. Porque todo mundo gosta de elogio, não é isso? Elogio não é bom? Sim ou não? Sim. Mas só que o elogio, ele não nos instrui. O elogio nos deixa o quê? Mal acostumado, acomodado. Todo mundo que vive somente recebendo elogio, você pode acompanhar a trajetória dessa pessoa se ela não está fadada ao fracasso. Porque o elogio não faz nenhum de nós refletir. Quem se acha muito bom aqui na sua profissão, naquilo que você faz? Pode levantar a mão, gente, eu me acho. Mas na verdade as pessoas querem falar, pô, você é o cara, pô, você hoje arrebentou. Aí a gente sobe aquele ego e fala assim, pô, na verdade eu estudei para isso, né? Eu pesquisei, eu tenho os melhores livros, eu todo dia pesquiso esse tema na internet. Mas se alguém falar para você assim, cara, você já viu a besteira que você fez? A gente já fica logo assim, aonde? O que foi que eu fiz? Aí já chega em casa, a gente já corre para ver o trabalho, né? Se falarem que você mandou uma mensagem errada, você fica revirando lá para ver onde foi o erro de português, afinal de contas, você é o melhor.
Então, seja na sua profissão, seja o que for que você estiver fazendo, se tiver uma crítica destrutiva que vai fazer você crescer, ela certamente vai te incomodar. Mas se for um elogio, aquele tapinha nas costas, isso aí vai mexer com o teu ego. E você chegar em casa, você não vai procurar onde foi que você errou. Amém? Então Deus te trouxe aqui nessa noite para mostrar onde foi que você errou, aonde você precisa melhorar, aonde você precisa se ajustar, para que você passe realmente naquele caminho que a palavra diz que é estreito. A palavra diz que são poucos que vão encontrar, que vão conseguir caminhar por esse caminho para encontrar com o Filho, que é o único que pode levar ao Pai. Amém? E hoje, quem é saudosista que gosta de olhar às vezes algumas coisas do passado? A maioria de nós, né? A gente é saudosista, né? Eu hoje estava revirando o Instagram e estava vendo uma mensagem de 2022, fazendo 3 anos, que na verdade eu copiei do apóstolo Luiz Hermínio, que ele diz assim, ó: a inteligência a gente aprende e fica inteligente, já a sabedoria ela vem pelo temor. Por isso a sabedoria ela tem tanta humildade que ela se submete à inteligência. Mas quem se julga ou tem tanta inteligência, a inteligência ela é orgulhosa e ela nunca se submete à sabedoria, porque a sabedoria ela vem pelo temor e a inteligência vem por aquilo que nós aprendemos, e aquilo que nós aprendemos é danado para vir com tapinha nas costas, mas a sabedoria ela vem com repreensão. E é quando o Senhor te repreende que você se torna mais sábio. Amém? Então vamos lá, pastor, começa a pregar aí que a igreja quer ouvir. Eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite. Pode ser que seja surpresa para uns, né, para outros não. Mas andar com Jesus não é aquela vida bonitinha que a gente imagina, que a gente pensa. Tem gente que pensa assim: não, eu estou com um problema. Vocês já repararam quando a gente encontra uma pessoa que começa a falar dos problemas com a gente, a primeira coisa que a gente fala assim, né? Vai para a igreja. Parece que entra na porta da igreja, existem departamentos e departamentos para cuidar de problemas, né? Aí fala assim: qual é o seu problema? Ah, o seu problema é falta de dinheiro. A falta de dinheiro é no guichê número 6. Você pode procurar lá o evangelista Mateus Velasco, que ele vai pregar para você sobre finanças. Aí outro fala assim: cara, eu estou com um problema sério em casa, eu estou me desentendendo com a minha esposa. Ó, desentendimento com a esposa é no guichê número 4. Você vai lá que vai ter o pastor Breno que vai trazer uma palestra para você, e que você vai sair daqui o top of master em relacionamento conjugal. E aí daqui a pouco entra outro: pastor, eu estou completamente atribulado, eu perco noites de sonos, eu estou com crise de ansiedade. Aí eu direciono ele para o guichê número 3, que tem o pastor Lucenberg, que é especialista em trazer uma palavra direcionada para pessoas que estão com crise de ansiedade. E aí as pessoas começam a falar que estão com problema, e a gente encontra ela: pô, vai lá na igreja que você vai ser curado, você vai ser sarado disso aí. E muitas vezes a gente vai direcionando as pessoas para os guichês de atendimento, e as pessoas saem completamente frustradas porque nada aconteceu. E eu quero dizer para você que se você veio aqui para procurar a solução para os teus problemas, você vai continuar saindo daqui com seus problemas. Mas se você vier aqui procurar o Senhor, o Rei da Glória, você vai sair daqui cheio da presença do Espírito Santo. Se você vir aqui procurar o Rei de todas as coisas, aquele que te formou, aquele que te criou, aquele que te chama de filho todos os dias, aquele que você cantou e declarou essas canções para ele, você vai sair daqui com seu coração transbordante
da presença dele. Amém? Eu quero dizer para você, se na igreja que você está indo existe guichês para você ser direcionado para resolver os seus problemas, fuja desse lugar, querido. Mas escolha um lugar onde você vai encontrar uma palavra para te repreender, para direcionar. Que aí a sabedoria que você encontrar, ela vai se submeter à inteligência que você tanto buscou. Amém? Você crê nisso? Tem pessoas, queridos, que falam que tudo ficou mais difícil, né? Depois que começou a ir para a igreja. Tem pessoas que falam assim, os problemas aumentaram. As coisas ficaram piores. Mas a primeira coisa é que quando nós vamos buscar o Senhor, a primeira coisa que Ele faz com você é abrir os teus olhos. Porque quando nós chegamos aqui, acreditando que vamos encontrar um guichê para resolver os nossos problemas, Ele abre os teus olhos. Porque a presença de Jesus, ela abre os olhos. Ela fez isso com os discípulos a caminho de Emaús. E quando os seus olhos, eles são abertos, você começa, meu evangelista, a enxergar aquilo que você não enxergava. Talvez a tua casa gera um manto de problemas, mas que você não enxergava. Por quê? Porque teus olhos estavam fechados. Talvez você não enxergava que você é um problema. Por quê? Porque teus olhos estavam fechados. Mas no momento em que você conhece Jesus, que você é apresentado a Jesus, os seus olhos são abertos. E quando os seus olhos são abertos, você começa a enxergar no espiritual aquilo que você não via. Você crê nisso? E eu quero dizer para você que as lutas, elas sempre tiveram contigo. As lutas, elas iniciam desde o momento. Aliás, acho que desde o ventre já tem luta, né? Eu estava esses dias olhando a Eloá, e eu falei assim, que luta. Ela, esses dias, ela começou a engatear. Aí uma luta, que hora escorrega, aí bate o queixo no chão e começa a chorar. Aí agora ela está querendo dar os primeiros passos, é uma luta. Porque ela tenta andar e desequilibra para frente, a hora desequilibra para trás. E as lutas, elas já começam já desde criança. E a gente vai crescendo, né? Vai crescendo, aí se torna uma criança lá na faixa dos seus 10 anos, daqui a pouco entra na pré-adolescência, e aí começam as lutas, começam as guerras na mente. E aí cresce mais um pouco, faz lá seus 16, 17, 18 anos, é outra luta. Porque vê todos os colegas saindo, vê todo mundo, né, com um tênisinho novo, e ele fala assim, cara, eu não tenho. É uma outra luta, porque meu pai não tem dinheiro para me dar, minha mãe não tem dinheiro. E o colega começa a contar um monte de vantagem, e ele muitas vezes acredita. E então é uma luta, porque ele quer arrumar um emprego a qualquer preço, mas tem que ter 18 anos, já ter o certificado de reservista na mão. Aí é uma luta. E aí depois que consegue tudo isso, consegue o primeiro emprego, consegue fazer o primeiro cartão da Nubank, é outra luta. Não é verdade? Porque já gasta tudo antes de bater o primeiro salário na conta. E aí é outra luta, e a gente fica numa luta tão grande. E aí fala assim, eu preciso de um aumento. Aí sai do salário mínimo, tem mais lá 20% de aumento. Aí vai no supermercado, despeja tudo no cartão de crédito. Outra luta, porque não consegue pagar. E aí vem para a igreja e começa a falar para as pessoas, pastor, ora por mim. Acho que meu problema é um casamento. Aí a gente ora e ele casa. Outra luta. É luta e prova, queridos. E a gente fica todo instante. E muitas vezes os nossos olhos, eles estão fechados, mas quando você encontra Jesus, Ele vai abrir teus olhos e você vai ver as lutas dobradas que você tem que vencer todos os dias. E a gente continua caminhando. A gente continua caminhando porque eu costumo falar para as pessoas que interagem comigo que o tempo não para por causa dos meus problemas e não para por causa dos teus problemas. Se um dia você determinar
no seu coração que você vai deitar na sexta-feira às 22 horas e vai passar o sábado inteiro dormindo, só vai acordar 9 horas da noite no outro dia, sinto muito, você perdeu 24 horas da sua vida dormindo, porque o tempo não vai parar por causa dos seus problemas. E eu falei que nós estivemos aqui no mês de maio inteiro falando sobre pecado, falando sobre arrependimento. Muitas pessoas vieram aqui à frente, uns confessaram o pecado, outros se arrependeram, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele tem um descanso para você. Em meio a todo esse turbilhão de problemas, em meio a todas essas coisas que afligem e que vêm sobre a nossa vida, e que às vezes vem com um ímpeto tão grande, que muitas vezes parece que vai matar, parece que a gente vai parar e não vai conseguir levantar mais. Quem passou por isso aqui esses dias? Não é verdade? Parece que a gente vai parar e não vai conseguir ter mais forças, porque às vezes o problema ele vem com um ímpeto tão grande sobre a nossa vida ou sobre as pessoas que estão ao nosso redor, que a vontade que tem é da gente parar. Mas a palavra ela vem sobre a tua vida e fala assim: você pode passar a noite todinha chorando, mas amanhã você vai sorrir. Se você ler essa passagem no Evangelho de Mateus, Jesus vinha de dias intensos, Jesus vinha de dias de muito trabalho. Jesus tinha tudo para chegar na frente dos discípulos dele e falar assim: cara, eu estou cansado, eu estou exausto. Mas Jesus entendia que ele precisava ser o exemplo para todas aquelas pessoas. A palavra diz que Jesus ele passou por Cafarnaum, a palavra diz que ele passou por várias cidades, passou por várias aldeias, ele encontrou pessoas com problemas, ele encontrou pessoas com problemas financeiros, ele encontrou pessoas com problemas de enfermidade, ele encontrou pessoas com problemas de mentira, ele encontrou pessoas com pecado, ele precisou conversar, ele precisou discipular, ele precisou levantar pessoas que estavam caídas. A palavra diz que ele passou por cidades onde ele via feito grandes milagres, e que ele, ao retornar por aquelas cidades, teriam que ter pessoas intensas, pessoas glorificando, pessoas adorando, pessoas louvando, porque foi cidade que ele passou onde paralíticos foram curados, onde pessoas que estavam sangrando tiveram a sua hemorragia estancada. E muitas vezes nós passamos por essas situações que nós achávamos que ia parar, que ia nos paralisar. Tinha pessoas aqui que estavam fadadas, que estavam com decreto de morte, mas você está hoje aqui e você continua em silêncio, você não glorifica o Senhor. E a palavra diz que Jesus passou em cidades que as pessoas não criam nele. E ele virou para aquele povo e falou: ai de você, cidade de Corazim, ai de você, cidade de Betsaida, porque os milagres foram feitos, os milagres foram derramados e até hoje vocês não reconhecem. E Jesus falou para eles: o jugo será maior e será mais intenso sobre vocês que viveram esses milagres do que em Sodoma, aonde só chegou o meu juízo. Jesus falou para aquele povo que eles precisavam se arrepender, e ele continuou caminhando. E nessa palavra que ele se revela como alguém que está ao seu lado sempre que você precisar. Jesus é diferente de tudo. Ele é aquele que vai te dar descanso. Querido, tem muita gente carregando um fardo pesado que não te pertence. Tem gente pensando em desistir. Tem pessoas aqui que já desistiram. Tem pessoas aqui que já abandonaram o seu ministério, só está faltando botar o ponto final. Tem pessoas que já desistiram aqui de tantas coisas. Tem pessoas aqui que já estão desistindo da própria vida. E às vezes a gente fala assim: pastor, não, comigo não acontece isso não. Quantas vezes já passou você naqueles momentos de silêncio, naqueles momentos na madrugada,
em tirar a sua própria vida, porque você já estava ao ponto de desistir. Esses dias tinha um homem no Top Shop que falou que ia se jogar lá de cima porque já estava ao ponto de ei, o meu fardo é leve e eu te darei descanso. Ele não te pede grande coisa não, ele só pede para você crer nele. Ele só fala assim, ó, sede meu seguidor, você vai encontrar descanso em mim. O dever que eu exijo de você é fácil e o fardo que eu ponho em você é leve. O negócio é que muitas vezes a gente quer resolver tudo com a força da nossa própria mão e do nosso próprio braço. E eu quero dizer para você, você só precisa dar espaço para esse Rei da Glória, que nós cantamos canções para Ele, entrar na sua vida, entrar na sua casa. Às vezes nós só precisamos quebrar um pouco do nosso orgulho, largar a nossa inteligência de lado e falar, Senhor, entra com a tua sabedoria na minha vida. Eu quero dizer para você mais uma vez, que a inteligência que você tem, ela é soberba. Mas a sabedoria que vem do Senhor para a tua vida, ela é humilde, é a mesma humildade que tem o Senhor. Tem gente que está vivendo chantageado pelo diabo porque em certo momento caiu. Tem pessoas aqui que estão vivendo chantageado porque pecou, e aí vive se arrastando pelos cantos, fica andando pelos corredores escuros para não ser enxergado por uma pessoa que talvez vai falar mal de você, talvez vai revelar aquilo que você tem tanta vergonha que as outras pessoas saibam. Tem pessoas aqui, o difícil é você crer que Ele é o Senhor de todas as coisas, que Ele pode fazer o impossível na tua vida. É preciso você crer, é preciso você querer. A palavra diz que 12 homens andaram com Ele, mas nos momentos de dificuldade muitas vezes eles fugiam, porque eles não entendiam o propósito de todas as palavras, de todos os ensinamentos que foram feitos de Jesus para eles. Quantas pessoas, queridos, pensando em desistir? Tem jovens aqui, pessoas que estão caminhando aí já passados os 20 anos, mas já não tem mais perspectiva de conseguir nada. Eu quero dizer para você, querido, que Deus trouxe aqui para você sonhar de novo, para você desenterrar os teus sonhos de novo, para você acreditar em você de novo, para você acreditar nos teus projetos de novo. Talvez você já deixou de lado aquela palavra que você ouviu quando alguém falou assim, ó, Deus tem um plano na tua vida, e é planos de vida, não é de morte, é planos de paz e não de guerra, porque a palavra garante que Deus tem um futuro maravilhoso para você. Então você só precisa se apropriar daquilo que Deus tem para sua vida, dedicar ao Senhor, porque tudo que tem vida, tudo que tem fôlego foi levantado para glorificar o Senhor, ao Rei da Glória. Então se você tem fôlego nessa noite, se você tem vida nessa noite, começa a levantar as tuas mãos, começa a erguer as tuas mãos, quebra toda a timidez nessa noite e começa a falar, Senhor, eu estou aqui. Senhor, essa palavra o Senhor me trouxe aqui nessa noite para ouvir, para eu me levantar de novo, para acreditar que o Senhor é o dono de todas as coisas, que o Senhor continua tendo controle sobre a minha vida. Quem é o Pai, a não ser o Filho, e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem é o Pai, a quem o Filho quiser mostrar. Mas você tem que querer que o Filho te mostre o Pai. Porque o problema que nós temos, queridos, são os nossos quereres e os nossos achismos. Nós vivemos achando tantas coisas a respeito de tantas pessoas e a respeito de você. O que você acha a respeito de você mesmo? O que você acha a respeito das coisas que você quer? Ou até mesmo das coisas que você não quer? Deus te trouxe aqui para te dar instrução nessa noite. Chega da gente viver de lado.
Porque você parou somente porque em certo momento você caiu. Porque simplesmente o pecado te encontrou, ou você encontrou o pecado. E aí você acha que você não é mais digno. Simplesmente porque você caiu, ou você deu umas cabeçadas nas estradas da vida. Se Deus te trouxe aqui, se você ainda está no ambiente de glória, se você ainda está no ambiente de presença, é porque tem salvação para a tua vida aqui.